professores! Neste momento, iremos desenvolver a relação do que foi discutido no vídeo 1 com a proposta de atividade a partir da literatura E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra. Neste momento, apresentaremos os conteúdos que podem ser explorados a partir da literatura E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra. Referente ao eixo números e álgebra, podemos desenvolver os conteúdos: número, senso numérico, correspondência 1 a 1, sequenciação numérica, símbolos numéricos. Reconhecer e utilizar a função social dos números naturais como indicadores de quantidade, de ordem, de medida e de código de identificação em diferentes situações cotidianas. Representar ideias e quantidades por meio de símbolos, letras, algarismos, desenhos e outras formas de registro em diferentes contextos. Identificar e diferenciar números de letras e outros símbolos que estão presentes nos diferentes gêneros textuais e em diferentes contextos. Conhecer a história do número, a sua origem e importância. Expressar hipóteses a respeito da escrita de um determinado número utilizando-se de algarismos. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos utilizando os recursos manipulares ou digitais, e apoio em imagens como suporte para resolver problemas. Traçar corretamente os algarismos de 0 a 9 para registrar qualquer número por meio das possibilidades de combinação entre eles. Conteúdo: sistema de numeração decimal, números naturais, agrupamento, símbolos numéricos. Escrever número utilizando-se de algarismos em ordem ascendente e descendente. Contar os elementos de um conjunto, em torno de 30, estabelecendo a relação entre a quantidade e o número natural que o representa. Perceber que a contagem verbal segue critérios diferentes, do 0 até o 9, cada algarismo se refere a uma palavra, a partir do 10, há novos nomes para uma combinação em que se utilizam os mesmos algarismos. Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e ou por correspondência, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. Utilizar quantificadores tais como nenhum, alguns, todos, o que tem mais, o que tem menos, o que tem a mesma quantidade, para resolver problemas. Estabelecer a relação de correspondência entre a quantidade de objetos de dois conjuntos. Conteúdo: operações fundamentais: adição, juntar, acrescentar, subtração, retirar, complementar. Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas no contexto de jogos e brincadeiras, com o apoio de recursos e registros pictóricos. Construir estratégias pessoais de cálculo com registro, algarismo ou desenhos para resolver problemas envolvendo adição e subtração. Eixo geometria, conteúdos, localização espacial, ponto de referência, lateralidade. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás. Eixo, estatística e probabilidade. Gráfico, barras ou colunas nominais. Ler e compreender dados expressos em listas, tabelas e em gráficos de colunas simples e outros tipos de imagens. Representar as informações pesquisadas em gráficos de colunas e ou barras utilizando malhas quadriculadas. É importante salientar que esses conteúdos e objetivos de aprendizagem destacados podem ser explorados a partir da literatura, mas o desenvolvimento das atividades aqui apresentadas podem ou não ser desenvolvidas em sua totalidade, podendo ser adequadas à necessidade do professor, ampliadas ou modificadas. A intenção ao apresentar proposições de atividades é demonstrar como pode ser realizado o trabalho com os conceitos superiores e seus nexos conceituais. Inicialmente, poderia ser explorado os conteúdos do eixo de geometria, localização espacial, ponto de referência e lateralidade. No SWAY está à disposição de vocês o vídeo com a contação de história e o dente ainda doía. Há grande possibilidade de exploração relacionadas aos números e quantidades.
Porém, neste momento, iremos abordar os conceitos de geometria, a localização dos personagens na disposição do espaço durante a contação de história. Observemos esses quadros do vídeo da contação de história. Podemos chamar a atenção dos alunos. Os coelhos estão à esquerda ou à direita do jacaré? Quantas corujas estão em cima da pedra? O que está entre os tatus? Os sapos estão dentro ou fora da lagoa? Quantos pássaros estão acima do jacaré? Estes são alguns exemplos dos questionamentos que podem ser realizados para os alunos, a fim de trabalhar os conceitos de localização espacial. Outra atividade que o professor pode propor aos alunos é, a partir de seus comandos, o aluno elaborar um desenho com os personagens da história. Exemplo: desenhe uma árvore disposta à sua esquerda. À direita, desenhe arbustos. Entre os arbustos e a árvore, desenhe uma lagoa. Acima da árvore, desenhe 3 pássaros. Dentro do lago, desenhe 5 sapos. Acima do lago, desenhe uma coruja e 2 tatus. É importante salientar o uso adequado da linguagem matemática ao expor para os alunos. Mesmo que esses necessitem ser explicados, é necessário estar marcado na fala do professor. Exemplo: o que está entre os tatus? O que está no meio dos tatus? Não está errado ou inadequado dizer o que está no meio dos tatus, mas é necessário que o aluno saiba o que significa entre também. Este é apenas um exemplo para tratarmos sobre a importância da linguagem matemática, assim como os símbolos matemáticos. Apresentamos agora o trabalho com o conceito de número e seus nexos conceituais. Número, senso numérico, correspondência 1 a 1, sequenciação numérica, símbolos numéricos. Na história que apresentamos, e o dente ainda doía, muitos animais tentaram ajudar o jacaré que sofria com a dor de dente. Assim, iremos analisar as informações que o texto apresentou, relacionando as quantidades e percebendo a ordem dos números. O senso numérico é a capacidade da concepção intuitiva do número. Classicamente, se considerava como senso numérico a faculdade que permite a um ser vivo perceber que a quantidade de objetos de um pequeno conjunto foi alterada, quando, sem seu conhecimento, forem acrescentados ou tirados objetos do mesmo. A pesquisa moderna, principalmente de psicologia cognitiva e neurologia, estende essa capacidade para a de se fazer adições e subtrações. Tudo isso sempre associado a conjuntos de pequeno tamanho, tipicamente com até entre 5 a 10 elementos. Ademais, deve-se entender que essas adições e subtrações podem ser aproximadas e que a exatidão dos cálculos pode diminuir à medida que os números envolvidos aumentam. Para resumir, então, senso numérico é a capacidade de reconhecer, comparar, somar e subtrair aproximadamente pequenos números. É importante insistir que o senso numérico é uma capacidade independente de contar. Quando olhamos para uma mesa e dizemos que sobre a mesa existem 3 livros, podemos fazer isso sem contar 1, 2, 3. Além disso, também é importante enfatizar que o senso numérico é um atributo inato de muitos animais, enquanto que apenas no homem o cérebro atingiu uma complexidade suficiente para lhe permitir aprender a contar. Também temos bastante evidências experimentais para achar que apenas humanos são capazes de fazer multiplicações e divisões. Apesar do senso numérico ser uma capacidade inata, podemos aprimorá-la para a distinção de quantidades maiores ou a diferenciação entre essas quantidades. Nesse sentido, podemos explorar, ao formarmos grupos com os animais da história, questionando os alunos. Temos mais pássaros ou sapos? Quantos coelhos temos? É possível saber sem realizar a contagem? Questões como estas desenvolvem o senso numérico. É importante salientar que atividades como essas devem ser realizadas regularmente para que realmente ocorra a compreensão. Para o trabalho com a correspondência 1 a 1, o aluno, anteriormente à contagem, ele precisa desenvolver
desenvolver a capacidade de percepção e que é necessária uma organização dos elementos para serem contados. Você já deve ter reparado que quando as crianças iniciam essa atividade, muitas vezes se perdem na contagem e repetem os elementos que já contaram. Pois bem, para auxiliá-los nessa situação, precisamos estabelecer a correspondência 1 a 1. Esta é anterior à contagem. Então, para iniciar o trabalho com a correspondência, o professor pode, por exemplo, solicitar comparações entre os personagens da história. É possível sabermos se há mais topeiras ou sapos sem realizar a contagem? Como poderíamos fazer isso? Levar os alunos a perceber que ao corresponder os animais 1 a 1, ou seja, para cada topeira um sapo, podemos identificar que na história há mais sapos do que topeiras. Outra situação com a contagem que precisamos esclarecer ao aluno é que quando estamos contando, cada numeral que estou falando está indicando um animal do grupo. Então, a correspondência está no animal e sua relação com o número que estou falando. Observe que na contagem das corujas, vou apontando para uma coruja de cada vez e contando. 1, 2, 3. Na história, está muito presente a relação dos conteúdos de sequência numérica e símbolos numéricos, pois vai abordando a sequência numérica no decorrer da história. O professor pode explorar os conceitos aqui apresentados e avançar para o agrupamento de base 10. Pode-se sugerir aos alunos que relacionem a quantidade de animais que aparecem na história ao número de cubinhos do material dourado. E quando chegamos à quantidade de 10 pássaros, estabelecer a relação com a barrinha, para a partir daí desenvolver o conceito de dezena. Outros conceitos que podem ser desenvolvidos dizem respeito às operações fundamentais de adição e subtração. Conte e descubra se, do começo até o final da história, a quantidade de animais aumentou ou diminuiu. Quantos ratos haviam na história? A quantidade de sapos é maior ou menor que a quantidade de tatus? Se juntarmos a quantidade de tatus e de esquilos, quantos animais teremos? As questões apresentadas tratam do trabalho com esses conceitos. Outra forma de trabalhar a noção de quantidade é a reta numérica. O professor pode solicitar que o aluno pinte as quantidades de coelhos e a quantidade de esquilos, solicitando que indiquem utilizando o conceito de maior e menor. A reta numérica é uma reta numerada. Um exemplo de reta numérica no nosso dia a dia é a régua. As propriedades das retas numéricas dizem respeito à ordenação dos números e do modo como eles estão dispostos nela. Observem que o número mais à direita é maior que o número mais à esquerda. Ao movimentar para frente ou à direita na reta numérica, você está adicionando valores. Ao se movimentar para trás ou à esquerda na reta numerada, você está subtraindo valores. Essa é uma forma que utilizamos para realizar adições e subtrações. Uma forma de representação da quantidade dos animais que aparece na história é por meio do gráfico de barras. Primeiramente, organizar o gráfico com a representação dos animais. A imagem destes. Assim teremos um jacaré, 2 coelhos, 3 corujas, 4 tatus, 5 patos, 6 ratos, 7 topeiras, 8 sapos, 9 esquilos e 10 pássaros. Após essa representação, combinar com os alunos a troca dos animais por quadradinhos coloridos. Nesta forma, precisa estabelecer um código com os alunos. O jacaré será representado pelo quadradinho laranja, o coelho pelo quadradinho rosa, a coruja pelo quadradinho roxo, o tatu pelo quadradinho vermelho, o pato pelo quadradinho amarelo, o rato pelo quadradinho marrom, a topeira pelo quadradinho cinza, o sapo pelo quadradinho verde, o esquilo pelo quadradinho preto e o pássaro pelo quadradinho azul. Após
estabelecer a cor do quadradinho que cada animal irá representar, pode-se propor a construção do gráfico de barras. Assim teremos a representação abstrata desses animais na relação com as quantidades. Dessa maneira, a gente pode observar esse processo de abstração a partir de uma construção que vai desde o gráfico pictórico, o gráfico com as imagens dos animais, até uma representação mais abstrata, onde os animais estão representados pelos quadradinhos. Após a elaboração dos gráficos, podemos realizar questionamentos onde os alunos podem estabelecer as relações entre as quantidades. Por exemplo, há mais coelhos ou tatus? Quantos tatus há mais que coelhos? Qual a diferença entre a quantidade de sapos e de esquilos? Para contribuir com o trabalho apresentado aqui, construí um vídeo destinado aos alunos com o intuito de desenvolver alguns dos conceitos. Ele estará disponível no Sway para vocês. Para complementar o trabalho apresentado até aqui, podemos utilizar o livro didático nas unidades 1, 2 e 3. Na unidade 1 e 2, são contemplados os seguintes objetivos de aprendizagem: reconhecer e utilizar a função social dos números naturais como indicadores de quantidade, de ordem, de medida e de código de identificação em diferentes situações cotidianas. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás. Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras por meio de atributos tais como cor, forma e medida. Observar e comparar atributos de objetos e figuras, cor, forma, tamanho e outros, para organizar, ordenar e ou classificá-los de acordo com critérios pré-estabelecidos. Descrever após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Reconhecer os primeiros termos de uma sequência recursiva, sejam eles formados por números naturais, figuras ou objetos, e explicitar o padrão, isto é, esclarecer a regularidade observada para indicar ou descrever os elementos ausentes. Trouxemos aqui as páginas do livro didático para chamar a atenção de vocês sobre quais objetivos de aprendizagem estão sendo trabalhados nelas. Nestas páginas aqui, eles referem-se aos objetivos de descrever a localização de pessoas e objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente e atrás. Então, observem que essas páginas tratam desse objetivo de aprendizagem. Nestas páginas, continua o trabalho com o objetivo anterior e ainda desenvolvem-se a linguagem matemática nos aspectos relacionados a medidas. Então, ali na relação da medida de comprimento, mais alto, mais baixo, na medida de tempo, durante o dia, durante a noite, medida de temperatura, mais frio, mais quente, né? Medida de massa, mais pesado, mais leve, medida de capacidade, cabe mais, cabe menos, medida de área, maior parte. Então, todos esses elementos estão ligados a essa linguagem matemática que precisa ser desenvolvida com os alunos. Aqui o trabalho continua sendo estabelecido com a linguagem matemática e os conceitos de localização espacial. Nestas páginas estão sendo desenvolvidos os objetivos de aprendizagem. Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos tais como cor, forma e medida. Observar e comparar atributos de objetos e figuras, cor, forma, tamanho e outros, para organizar, ordenar ou classificá-los de acordo com critérios estabelecidos.
Então, olha lá. Em um grupo ficam as crianças com boné e outros ficam as crianças sem bonés. Então, o critério é com boné, sem boné. Outro critério, a cor das camisetas das crianças. Então, estão sendo divididos conforme critérios, né? Outros objetivos de aprendizagem. Descrever, após o reconhecimento e explicação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Reconhecer os primeiros termos de uma sequência recursiva, sejam elas formados por números naturais, figuras ou objetos. E explicitar o padrão, isto é, esclarecer a regularidade observada para indicar ou descrever elementos ausentes. Então, observem lá. Quando as crianças têm que pintar os chapéus dos palhaços, qual é o padrão estabelecido? Rosa, azul, amarelo. Rosa, azul, amarelo. Rosa, qual é o próximo? Ou ao pintar as jangadas, tem um padrão. A vela é laranja, o barquinho é verde. A vela é amarela, o barquinho é vermelho. Então, qual é o próximo? A cor que tem que ser pintada? Mesma coisa em relação aos balões. 2 vermelhos, 1 azul. Qual é a próxima? Qual é o padrão? Qual é a próxima cor que vamos pintar os balões? Então, a esse trabalho está se referindo à sequência e a padrões. Nestas últimas páginas da unidade, apresenta-se uma revisão dos objetivos de aprendizagem, principalmente os relacionados à localização espacial. Na última página da unidade, apresenta-se uma síntese do que foi trabalhado. Na unidade 2, são contemplados os seguintes objetivos de aprendizagem. Reconhecer e utilizar a função social dos números naturais como indicadores de quantidade, de ordem, de medida e de código de identificação em diferentes situações cotidianas. Representar ideias e quantidades por meio de símbolos, letras, algarismos, desenhos e outras formas de registro em diferentes contextos. Identificar e diferenciar números de letras e outros símbolos que estão presentes nos diferentes gêneros textuais e em diferentes contextos. Conhecer a história do número, a sua origem e importância. Expressar hipóteses a respeito da escrita de um determinado número, utilizando-se de algarismos. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos, utilizando recursos e apoio em imagens como suporte para resolver problemas. Traçar corretamente os algarismos de 0 a 9, para registrar qualquer número por meio das possibilidades de combinação entre eles. Escrever números utilizando-se de algarismos em ordem ascendente e descendente. Contar os elementos de um conjunto, estabelecendo a relação entre a quantidade e o número natural que o representa. Perceber que a contagem verbal segue critérios diferentes. Do 0 até o 9, cada algarismo refere-se a uma palavra. A partir do 10, há novos nomes para uma combinação em que se utilizam os mesmos algarismos. Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e ou por correspondência, para indicar tem mais, tem menos e tem a mesma quantidade. Utilizar quantificadores tais como nenhum, alguns, todos, o que tem mais, o que tem menos, a mesma quantidade para resolver problemas. Estabelecer a relação de correspondência entre quantidade de objetos de dois conjuntos. Ler e compreender dados expressos em listas, tabelas e em gráficos de colunas simples e outros tipos de imagens. Representar as informações pesquisadas em gráficos de colunas ou barra utilizando malhas quadriculadas. E esses objetivos de aprendizagem continuam a ser desenvolvidos na unidade 3 do livro didático. Vale salientar que o objetivo principal da unidade é trabalhar o conceito de número e os seus nexos conceituais. Chamamos a atenção aqui para observarmos a correspondência entre as quantidades e as suas diferentes formas de representação. Destaco aqui a página 35 do livro didático, onde ele vai trabalhar as representações de quantidades. Ele traz aqui
de maneira bem superficial a relação da história do desenvolvimento do conceito do número, mas quero chamar a atenção de vocês para as diferentes formas de representação da quantidade anterior ao símbolo numérico. Então, ele apresenta aqui diferentes formas de representar as quantidades antes de apresentar os símbolos numéricos. É importante que a criança tenha isso bem claro, essas diferentes formas de representação de uma mesma quantidade. Nessas páginas aqui, destaco a relação das quantidades nos diferentes contextos, então, na literatura, com a atividade Quem Tem Medo do Lobo Mau, né? Ou na atividade Vamos Tirar uma Foto, onde se solicita quantas crianças têm cabelo curto, quantas crianças têm cabelo comprido, quantas crianças há na imagem. Na brincadeira, né, com a música, ali com a utilização do ritmo, então vai trabalhar a questão da sequência numérica, né, ali nesse sentido. E aqui outra atividade também que temos que destacar é o trabalho com a regularidade e a sequência, o estabelecimento do padrão que traz a atividade do desafio. Então, é uma atividade que também a criança precisa observar. Qual é a sequência das cores das bolinhas e quantidades de bolinhas. Então, observe que tem mais de um padrão ali estabelecido. É a cor, é a quantidade, e aí reconhecer essa regularidade dessa representação para continuar essa sequência. Então, o que pode, às vezes, nos parecer muito fácil de observar, para a criança não é. Precisamos chamar a atenção para ela em relação às cores, mas também em relação a essa quantidade ali nessa regularidade desse padrão. Observem aqui o trabalho com um gráfico, né, na relação com uma pesquisa. Então, assinale com um X qual dessas 5 cores você prefere. Então, tá? É uma intenção de pesquisa e depois nessa intenção de controle de quantidades. Então, quantos preferem a cor azul, quantos a cor amarela, quantos a cor vermelha, quantos a cor verde e quantos a cor lilás. E aí, nessa relação de estabelecimento de quantidades, a interpretação do gráfico. Pinte com a cor mais votada pela turma de Ivo, né? Então, qual que é a cor mais votada? Pintar o quadradinho com a cor mais votada. Pinte com a cor menos votada. Qual foi a cor menos votada? Né? E pinte com a cor que teve exatamente 3 votos. Então, todo esse estabelecimento de relação com a quantidade e relacionado com o gráfico de barras. Nessas páginas aqui, o importante é salientar a atividade com o número 0. O número 0 ele vai representar a ausência de quantidade. Então, o número 0 ele não deve nunca ser o primeiro a ser apresentado para a criança, porque primeiro a criança precisa familiarizar-se com a contagem, para depois ela compreender essa ausência de contagem. Historicamente, na construção, no desenvolvimento da contagem, o número 0 surgiu muito depois dos demais símbolos numéricos, dos demais números, porque para o homem compreender essa ausência de quantidade, foi muito difícil estabelecer essa relação. Então, assim como na história da humanidade, o 0 não foi o primeiro número a ser constituído, né, a ser concebido, até porque a gente utiliza o número principalmente para contagem, primeiramente ele foi usado para isso, então, para ser apresentado para a criança, ele também não deve ser o primeiro número a ser apresentado. Então, vejam que no livro se apresentam números, né, até uma certa quantidade, para depois apresentar o 0 enquanto ausência da quantidade. Na sequência
das páginas do livro, ele continua trabalhando com essa relação número, quantidade, símbolo numérico, como ele vem fazendo desde o número 1. Ele está trazendo toda essa relação com todos os símbolos numéricos. Nestas páginas, eu destaco a página 55, a atividade da sequência numérica, estabelecendo a ordem crescente e decrescente. Observem que aqui ainda não aparece a nomenclatura ordem crescente e decrescente, porque ele vai desenvolver isso lá na unidade 3 do livro. Novamente aqui, nessas páginas do livro didático, eu vou destacar o trabalho com o gráfico, a relação com as quantidades. E a gente pode evidenciar aqui a articulação dos eixos no trabalho com a matemática. Então, estou evidenciando o trabalho com os números e as quantidades, mas ao passo que eu trago também o trabalho com a interpretação de gráficos, né, para fazer essa relação entre os diferentes eixos dos conteúdos matemáticos. Novamente aqui, né, o livro vai trazer a articulação do número com as diferentes medidas. Medida de comprimento, medida de tempo, de massa e de capacidade. Ele vai fazendo essa articulação, né, do número com as medidas. Ao fim da unidade, o livro traz uma síntese do que foi trabalhado. E aqui eu quero ressaltar novamente o trabalho com a representação do número. Ele pode ser representado de várias formas. O algarismo é apenas uma dessas formas de representação. Importante a gente desenvolver o trabalho com essa representação, com a representação do número com os alunos. Então, por isso estou destacando novamente esse trabalho no livro didático e que deve ser realizado por nós, professores, com os alunos. Na unidade 3, serão trabalhados conceitos de maior, menor, ordem crescente e decrescente e números ordinais. Então, continua um trabalho, né, que foi iniciado a partir da contação de história, o dente ainda doía, e pode ser aprofundado nestas unidades do livro didático. Espero ter contribuído um pouco para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com vistas ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. Fiquem com Deus, bom trabalho e até breve. Contem comigo, estou à disposição de todos.